é o Evangelho segundo Jesus, Jesus o Cristo, Jesus que foi aos céus e está acima de todo principado, potestade e poder, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Hoje eu lerei aqui no Evangelho de Lucas, nas imediações dos textos que falamos nos últimos 2 dias, só que hoje no capítulo 12, no verso 35, de onde eu começarei a ler, que diz assim: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias, ou seja, estejam prontos, não estejam nus para não terem que procurar nem roupa, já estejam prontos, vestidos e com lâmpada na mão para não terem que pensar como é que vocês vão fugir na escuridão. Lembrando que o ambiente é do primeiro século, então depois que o sol se punha, tudo era escuridão. Ou você tinha a sua lamparina, a sua lâmpada, a sua candeia, ou você estava no escuro, total. A menos que houvesse um super luar. Do contrário, você iria andar para tropeçar. Então o que Jesus está dizendo é sobre estar de prontidão para os tempos, para as horas, para as ocasiões, para a vida. É como quem diz, durma vestido com a lâmpada na mão. Então ele diz, sede vós, ou sejam vocês, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Outra vez é um ambiente antigo, onde os cuidadores, os servos ficavam esperando a volta em algum dia, em alguma hora do seu Senhor. O proprietário não ia e voltava todo dia, lhe dava às vezes missões de cuidado daquilo que lhe pertencia e podia ficar anos distante. Portanto, esse é o ambiente de demora, de espera. É uma palavra para os servos de um Senhor que demora a voltar. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Não haja demora, prontidão é o sentido do que Jesus está dizendo. O Senhor de vocês, é uma parábola, vai demorar, é o que ele está dizendo. Vai demorar. E vocês têm que estar de prontidão. Vai parecer demorado demais. Portanto, ele diz, bem-aventurados, felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar em pé, vigilantes, vestidos com luz na mão. Em verdade, vos afirmo que ele, o Senhor, há de cingir-se, vestir-se e dar-lhes aos servos lugar à mesa. Vão chamar, ele vai chamar os servos dizendo, vocês que estiveram de prontidão, aproximem-se de mim. E aqui se diz, e aproximando-se, ele, o Senhor, os servirá. Aos servos que dormiram vestidos com lâmpada na mão, prontos para a volta dele em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer hora. A esses, Jesus diz, o Senhor, quando voltar, botará a mesa e os servirá. Os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, ou seja, não importa a hora da madrugada, bem-aventurados serão eles, se assim o Senhor os achar, vestidos e com lâmpada na mão, prontos
para qualquer hora, para qualquer tempo, para qualquer ocasião. Sabei, porém, isto. Tem um porém aqui. Que se o pai de família soubesse a hora a que havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar sua casa, é óbvio. Mas o que ele está dizendo é: ninguém sabe quando será esse dia, essa hora. Ninguém. Portanto, quando chegam a você dizendo o dia, a hora, e estabelecendo perspectivas proféticas, e fazendo leitura de sinais e dizendo não passará desse tempo ou daquele tempo, é sempre mentira. Sempre. A menos que você goste de ser enganado. Mas Jesus disse: não, ninguém sabe a hora. Ficai também vós apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, a hora em que ninguém estará esperando, assim como ninguém está esperando o ladrão, e ele chega, nesse dia, nessa hora da não espera, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Ou seja, os crentes estão sempre querendo um tratamento especial, uma revelação especial, um segredo que não é contado a ninguém, só para eles. E é disso que vivem os falsos profetas, de dizer que Deus lhes falou que não falou para ninguém. E o próprio Pedro, como um bom crente, sofre dessa tentação de pensar que se você serve a Jesus de maneira apercebida e cuidadosa, você terá uma revelação especial. É para todos ou é para nós também? Ou para nós vai haver uma indicação diferente? Haverá um tratamento especial para os crentes? É o que ele está perguntando. Então, disse o Senhor a Pedro: escuta, Pedro, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, os seus bens, as suas coisas, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é? Quem é o cara? Pedro está querendo saber se ele vai ter uma revelação especial, diferente dos demais outros seres humanos, acerca de quando Jesus voltaria. E Jesus está dizendo: a questão é outra. Vocês não vão ter revelação especial nenhuma. O que vocês têm é uma responsabilidade adicional enorme, porque vocês também não saberão e terão que viver como os mordomos. A superioridade de vocês não é na informação de quando eu volto, é no compromisso irresponsável de cuidar de todos, de cuidar dos outros, de manter todo mundo vigilante, pronto, com o espírito em estado de percepção atenta. Por isso a questão não é se será dado alguma revelação especial a vocês, a questão é outra, é que vocês receberam uma responsabilidade maior. Por isso, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o achar fazendo as coisas certas, cuidando dos irmãos, dizendo a palavra da verdade, mantendo todos acordados, atentos, vigilantes. Verdadeiramente vos digo que
lhe confiará todos os seus bens. A esse que dorme vestido e anda com lâmpada na mão, e que não vacila, que não brinca com a invasão do ladrão, que sabe que não há nenhuma revelação especial sobre o dia da volta do Filho do Homem, e que cuida de tudo, como se cada momento, cada dia, em cada vigília, em cada hora, o Senhor fosse voltar. Esse é o indivíduo a quem se procura. Esse é o mordomo da casa de Deus. Verdadeiramente vos digo que a esse o Senhor confiará tudo. Vai ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo de tudo quanto de Cristo seja, e não há nada que dele não seja, não há nada que a ele não pertença. Será herdeiro, irmão com o primogênito entre muitos irmãos, herdeiro cósmico, herdeiro universal, herdeiro transuniversal, herdeiro de todas as percepções, consciências e glórias de Cristo. Verdadeiramente eu vos digo que a esse ele confiará tudo. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, não vem mais não. Não vem mais não, a gente já está esperando há muito tempo. Muito tempo, no nosso caso, é uma promessa de 2000 anos. Perdi a esperança, como eu encontro muita gente que me diz, eu acredito ainda no céu, na eternidade, mas que Jesus vai voltar para a terra, não acredito mais não. Não vem mais não. Eu me desesperancei disso. Você sabe do que eu estou falando. E eventualmente você é um desses a quem eu esteja falando. Eu encontro há muitos anos pastores que cuidam de pessoas que supostamente são aqueles que vivem para cuidar, para ajudar, para manter a lâmpada de todos acesa e convidar todos a dormirem vestidos, mas que pedem esperança, e muitos têm me dito no curso dos anos, e nesses últimos tempos tem muita gente que caiu nesse vazio. São aqueles servos que dizem consigo mesmo, é uma conversa íntima. Às vezes essa pessoa não tem nem coragem de confessar isso a outros, mas no coração ela perdeu a esperança. Você que não tem coragem de falar com os outros sobre o seu cansaço e a sua desesperança, mas conversa consigo mesmo sobre isso, preste atenção. Você diz, e você não me diga que não diz, porque você diz, meu Senhor tarda. Já faz 2000 anos e ele não volta. E aí o teu coração, perdendo a esperança, se enche de arrogância. O coração se mantém servo, quebrantado, vigilantemente doado ao cuidado do próximo, enquanto ele tem esperança. Como o apóstolo João diz, todo aquele que nele tem essa esperança santifica-se a si próprio, a si mesmo. A santidade do meu coração é do tamanho da esperança viva da minha expectação em relação ao fato de que o Senhor vem. Pode parecer demorado, mas não vai demorar mais do que o tempo da minha vida, que é curto. Para mim, por exemplo, com a idade que eu estou, o Senhor está voltando já já. O que são 15 anos, 20 anos? Nada. Se dessem a você esse prazo de vida, você tivesse 15 e alguém dissesse, olha, você tem uma doença autoimune
incurável e no máximo você vai viver mais 15 ou 20 anos. O que você faria? Eu tenho uma doença autoimune incurável, chamada mortalidade e velhice. E o que eu vou fazer nos próximos anos? Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer de bom e de melhor. Vou dormir vestido com lâmpada na mão, anunciando ao meu próximo e à minha geração que o dia se abrevia, porque se o Senhor não estiver voltando coletiva e generacionalmente para todos os habitantes do planeta e todo olho verá, está voltando para mim em muito pouco tempo e os meus olhos o verão. Portanto, tanto faz se ele está vindo para mim ou se eu estou indo para ele. O que se pede de quem tem essa esperança, essa certeza, é que ande nesse estado de vigilância santificada. Meu Senhor tarda em vir, perdendo a esperança, perdendo a alegria na espera, perdendo a certeza da glória, do galardão da alegria, passar a espancar os outros, a maltratar, a trair, a enganar, a adulterar, a mentir, a expropriar, a abusar do próximo que estava sob o seu cuidado, em nome desse Senhor de quem ele se diz mordomo, mas em relação a quem ele perdeu toda esperança. E então se entregar a uma vida de prazeres pessoais, só de comer, de beber e de se embriagar, que é o que acontece em geral quando o indivíduo perde a esperança da glória de Deus no coração. O que lhe resta é dizer: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e para nós não há mais nenhuma esperança. Quem quer que não tenha mais essa esperança, não tem por que viver de outro modo. E inevitavelmente é assim que vivem, é assim que procedem. E eles não abandonam a crença pública, eles passam a ser abusivos. Eles continuam mordomos, representantes desse que eles dizem que virá, mas no coração eles não creem mais que venha. E o testemunho da vida deles é de quem não crê mais em absolutamente nada. Por isso é que eles abusam. Abusam dos irmãos, abusam da igreja, abusam dos servos e se locupletam de tudo que possam tirar desse povo e passam a viver exclusivamente do comer, do beber, do embriagar-se, do anestesiar-se. São ateus, são os verdadeiros ateus vestidos de mordomos na casa de Deus. Então virá o Senhor. Em dia em que esse servo não espera, e em hora em que ele não sabe, vai pegá-los, zapt. Seja ele vindo, ou seja esse servo sendo levado, zupt, já, agora, tanto faz, é a mesma coisa, o resultado final é idêntico. E então, castigá-lo-á, lançando a sorte dele com os infiéis. Para o indivíduo ser um infiel, ele tem que ter alguma informação. Ninguém é infiel do que não sabe. Ninguém é infiel do que não pactuou. Ninguém é infiel daquilo que não contratou. Ninguém é infiel
de um casamento que nunca existiu. Portanto, ele está falando aqui, respondendo a Pedro, quando Pedro perguntou, é para nós ou é para todos? Tem algum privilégio especial para nós? Ele está dizendo, não, para vocês só tem responsabilidade maior. Porque vocês são aqueles que disseram, eu serei fiel. Vocês é que cantam a minha fidelidade e que a mim serão fiéis. Portanto, o juízo começa pela casa de Deus sempre. O Senhor virá em dia em que não se espera. Ele vem ou te leva. E em hora em que tu não sabes, ele vem ou te leva. E castigar-te-á, lançando a tua sorte com o resto da cambada, que viveu de explorar o povo em nome de Deus, como pseudo-mordomos representantes dos interesses de Deus, quando não passavam de perversos exploradores da simplicidade da alma ingênua do povo. Aquele servo, porém, algum servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, sabia de tudo. E não se aprontou, não dormiu vestido com lâmpada na mão, nem fez segundo a vontade do Evangelho, segundo o ensino, mas corrompeu a palavra, não fez a vontade do seu Senhor, não praticou o que ele disse que tinha que ser praticado, com ele presente ou com ele ausente, tanto faz. Esse será punido com muitos açoites. Muitos. Não há uma eternidade aqui. Não se diz esse será punido eternamente. Só se diz quem soube e esqueceu do que sabia e viveu como se nada soubesse e ainda induziu outros ao erro, será castigado junto com os infiéis. Porque aquele servo que conheceu a vontade, que conheceu o sentido, que conheceu a palavra, a vontade de Deus no Evangelho, mas não fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O que isso vai significar, sinceramente, eu não quero nem saber. Eu só não quero estar aí. Porque eu faço parte desse grupo. Olhem bem para mim, Caio Fábio de Araújo Filho, faço parte desse grupo dos mordomos. Eu estou aqui há quase 50 anos. Não como representante oficial, mas como um mordomo pelo serviço. Pelo serviço eu me tornei um mordomo. Pela consciência da responsabilidade eu me tornei um mordomo. E por conhecer e ensinar a vontade do meu Senhor que virá, ou para quem eu irei, eu me tornei um mordomo. E sobre mim pesam muitas responsabilidades. Eu não posso dizer que eu não sei. Eu não sou ignorante de nada acerca da vontade dele a ser praticada. Eu faço parte desse grupo dos que podem receber muitos açoites. E todo aquele que fica aí te ensinando, dizendo assim diz o Senhor, eis a palavra do Senhor, a revelação que Deus me deu, recebi uma visão, Deus fala comigo de maneira muito particularizada, eu tenho informações especiais. Ou seja, esses milhões que dizem para os inocentes que eles são os representantes de Deus na terra, à semelhança do meu caso,
Quem quer que tome para si esse lugar de mordomo, toma para si um lugar de extrema responsabilidade. Tem que dormir vestido e viver com lâmpada acesa na mão. Do contrário, se eu negligenciar a palavra que me foi dada e começar a viver essa vida de abusos, de distrações inconsequentes, ou de embriaguez e dessensibilização para com a realidade, tendo eu sido informado e conhecido toda a palavra da verdade, a minha sorte será com os infiéis. E eu receberei muitos açoites. Eu não estou falando de ninguém além de gente que, como eu, tem a ousadia de sentar aqui numa cátedra e ensinar. Quanto mais eu ensino, mais responsabilidades caem sobre mim. E tanto mais quanto as pessoas me levem a sério, tanto mais e maior é o privilégio responsável que está sobre a minha vida. E juntamente com tal privilégio, indizíveis responsabilidades. Eu não tenho permissão para brincar de não saber. Eu não tenho. E todos esses que são bispos, apóstolos, pastores, mestres, ensinadores, evangelistas, missionários, padres, sacerdotes, cardeais, todos os representantes dessa palavra, os teólogos, os acadêmicos, os que dizem saber, são esses que pactuam com o que dizem saber e não cumprem. E passam a usar o que supostamente sabem para explorar a alma inocente da população ignorante. Esses, quando o Senhor voltar e os encontrar assim, nesse estado, sofrerão muitos açoites. Não me pergunte sobre o significado desses muitos açoites, eu não quero nem saber. Para mim, basta saber que são muitos açoites. Eu não quero receber os açoites da graça e da verdade, porque ainda há uma misericórdia embutida quando se fala de muitos açoites e não se diz, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, como se diz a um determinado grupo de pessoas de recalcitrância e de dureza ainda maiores, como Paulo diz aos Tessalonicenses, como Pedro diz na sua segunda epístola, e como Judas, o irmão de Jesus, advertiu. A esses pastores de si mesmos, que vivem se banqueteando nas festas de fraternidade, entregues à sensualidade, transformando a graça de Deus em sensualidade. Tem alguns que se tornaram estrelas errantes, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esses aqui, que souberam a vontade, não ensinaram, não praticaram e se entregaram ao que não deveriam se entregar, receberão muitos açoites, mas ainda há uma esperança latente na disciplina desses mordomos inconsequentes. E então Jesus conclui: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, não soube. Era ignorante, absolutamente ignorante. Não soube. E fez coisas dignas de reprovação, porque não sabia, nunca soube.
Por isso, não sabendo, fez o que não devia, o que não é o teu caso, não é, meu irmão? Que sabe qual é a vontade do Senhor, e brinca sobre ela, pisoteia o Evangelho como você deseja, você receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não soube de nada, que não conheceu a palavra nem o Evangelho, só tinha uma Bíblia na mão, mas não conheceu o sentido, e fez coisas dignas de reprovação, esse levará poucos açoites, pequena disciplina, apenas para internalizar a consciência. Mas a aquele a quem muito foi dado, e eu sei, por exemplo, para não falar de ninguém além de mim, que a mim muito tem sido dado, muito. Como a poucas pessoas tanto tem sido dado, aquele a quem muito foi dado, desse muito lhe será exigido. Eu não estou aqui brincando disso, imagina só. Só se eu fosse o ateu dos ateus, o pai da descrença. Do contrário, eu sei o que eu estou dizendo e sei que muito me tem sido dado, por isso eu sei que de mim muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aquele a quem muito se confia tanta graça, tanta revelação, tanto privilégio, tanta consciência, desse muito mais se pedirá. Melhor é a condição do ignorante, do que não sabe nada. Não é daquele que não quer saber, é daquele que não sabe, não é porque rejeitou, como alguns me dizem, e eu já ouvi isso tantas vezes. O cara lê esse texto aqui e diz: eu não estou querendo informação mais nenhuma, que é para eu não saber de nada. Não é o caso. É o caso apenas daquele que, estando totalmente aberto, não teve o conhecimento, não ficou sabendo, por ignorância sincera. Há uma graça enorme para com a ignorância sincera, mas há uma severidade imensa para com aqueles que souberam e não viveram a consciência do que souberam. Como muitos que já me disseram: Caio, o que você ensina está certo, mas como não dá certo, a gente prefere escolher o caminho que escolheu. Essa é uma palavra para mim, que aprendi muito, que sei muito, que recebi muito, que sou um privilegiado do planeta. De mim muito será pedido, muito será exigido. E o que me é exigido é que eu me mantenha vestido e com a lâmpada acesa, iluminando a casa, acordando os meus irmãos todos os dias, dizendo: nós não sabemos a hora que o Senhor virá, estejamos, portanto, de prontidão, porque ninguém sabe, sem abusar os irmãos, sem manipulá-los, sem expropriá-los, sem fazê-los crer em nenhum tipo de ilusão, ao contrário, ajudando-os a viverem com os olhos bem abertos e preparados para tudo. É disso e é isso que de mim se pede. Também se diz que quando ele voltar, ele mesmo vai dizer: vem aqui, meu servo, hoje eu vou botar a mesa para você. Você passou a vida botando a mesa para os outros.
Hoje eu vou botar mesa para você, senta. Hoje eu sou o servo do teu galardão, senta. Mas se tendo todo esse privilégio, eu brincar com essa consciência, a minha sorte será a dos infiéis, e sobre mim virão muitos açoites, diferentemente daquele que não soube, porque eu soube. E daquele que, porque não soube, fez coisas dignas de reprovação. Eu já fiz coisas dignas de reprovação, pelas quais me arrependo no pó e na cinza. E diante de Deus já recebi toda a aprovação e graça. Não levarei nenhum açoite. Já foi tudo levado por Jesus na cruz. Mas quem não vive para manter comunhão com os sofrimentos de Cristo nesse tempo da espera da sua volta ou da nossa volta para Ele, esse levará açoites, alguns muitos, dependendo do quanto sabiam e não quiseram praticar, outros poucos, dependendo daquilo que não sabiam. Por isso, fizeram o que não deveriam. No entanto, àquele a quem muito foi dado, será muito exigido. Também, aquele a quem muito se confia, também se saiba desse muito mais se pedirá. Quem é você nessa história? Quem é você nessa parábola? Tem um monte de gente ali dizendo, não, eu sou só um coitadinho. Coitadinho nada, cara. Você só é enganado porque gosta, porque quer, porque não quer saber, porque não quer aprender, porque não quer se comprometer. Porque eu estou aqui para testemunhar que a palavra do Evangelho da Verdade tem sido compartilhada com esta geração dia após dia. Está aí espalhada no vento, só não fica sabendo que vontade é essa, o coração que se fechou e se bloqueou, achando que é possível praticar a trucagem, viver da treta que diz, não, eu não vou nem ouvir o que o Caio tem a dizer, que é para eu não ser responsabilidade com aquilo, para eu não ser responsabilizado com aquilo que eu não quero praticar. Quem tem essa lógica defensiva já é comprometido com a própria evasão da infidelidade, que não permitirá que você seja categorizado como aquele que estava num estado de sincera ignorância. Esse é o Evangelho de Jesus. Claro, nu, tosco, no osso, na verdade, sem polimento, completamente extravagante naquilo que declara. Senhor Jesus, que a tua palavra, que é tua, que é verdade, me penetre, me fira, me traspasse, me transfixe e me mantenha vestido de dia e de noite com lâmpada na mão, sabendo que aquele a quem muito se dá, desse muito se pede. E permite que aqueles milhares e milhares de mordomos que se servem ao invés de servir, se servem do teu povo, número cada vez mais crescente de abusadores da verdade e da sinceridade e da ignorância humana, tenham ainda a chance de se acordar antes que se grite que já não há mais tempo. Ou porque tu chegaste, ou porque nós fomos jogados na presença da luz da verdade. É o que eu te peço por mim e por cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.